Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 13, continuando a nossa exposição sequenciada do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos de Cristo, Atos do Espírito Santo, enfim, Atos que descreve a ação de Cristo por meio do seu Santo Espírito, pela instrumentalidade da igreja, dos seus servos. Capítulo 13, do versículo 4 ao versículo de número 12. O tema geral de nossa exposição é o progresso do Evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Capítulo 13, de 4 a 12. Eu vou ler, os presentes acompanharão com toda a reverência a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Ó Senhor, Deus de toda bondade, de toda misericórdia, de todo poder, Deus santo, justo, Deus perfeito, Deus criador e sustentador de todas as coisas, Deus que és o nosso Salvador, pois nos escolheste antes da fundação do mundo em Cristo para nos salvar, e a teu tempo nos chamaste pelo Evangelho, para que pela fé recebêssemos os benefícios da obra de Cristo. Queremos, ó Deus bondoso, nesta hora, pedir que o Senhor venha derramar da tua graça, da tua misericórdia, para fortalecer a tua igreja, o teu povo, que o teu Santo Espírito venha atuar nos corações, venha nos envolver de tal maneira que a tua palavra seja, ó Deus, produtiva, seja, ó Deus, frutífera em nossos corações, produzindo santidade, temor, reverência, amor para com o Senhor, para com a tua obra, para com a tua palavra, desejo de te servir e de te adorar a cada instante e em cada aspecto das nossas vidas. Ó Deus, venha avivar a tua igreja pela ação poderosa do teu Espírito, acompanhando a pregação da tua palavra, e que ela seja pregada com fidelidade, com ousadia. Por isso eu te peço, ó Deus, o auxílio do teu Espírito, a ajuda do Senhor para a minha vida, para que eu seja sustentado por ti, para que a autoridade seja da tua palavra, para que teu Espírito possa atuar com poder nos corações, convertendo os corações a ti, Senhor, e acima de tudo, conduzindo para que todas as coisas possa redundar no louvor, na glória do teu excelso nome. Abençoa, ó Deus, a pregação da tua palavra nesta hora, o que nós te pedimos,
e desde já agradecemos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e amigos, nós chegamos a um ponto crucial do relato histórico inspirado de Lucas sobre o progresso do reino de Cristo através da pregação do Evangelho. Aqui Lucas registra o maior empreendimento missionário da história do cristianismo, quando o apóstolo Paulo iniciará o seu ministério oficialmente falando, empreendendo 3 grandes viagens missionárias, e estamos diante desta primeira grande viagem missionária, sendo que a última viagem do apóstolo Paulo é para Roma, onde lá ele morrerá, findará os seus dias e o seu ministério. Mas essas 3 grandes viagens missionárias, elas são de grande importância para o nosso entendimento de como o Evangelho chegou até nós, de que caminhos ele percorreu, como o Senhor foi gradativamente revelando o seu plano em Cristo de recriar a humanidade, de fazer para si um povo de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as raças, de todos os lugares, em Cristo Jesus. E aqui Lucas vai registrar para nós como se deu iniciar a primeira viagem do apóstolo Paulo, e dando alguns detalhes, algumas informações importantes para nós. Nós já vimos como desde o capítulo 1, Lucas nos apresenta como se desenrolou, como se desdobrou o itinerário estabelecido por Cristo para o progresso do Evangelho. Como ele começou a ser pregado em Jerusalém, no derramar do Espírito em Pentecostes, iniciando ali a igreja cristã entre os judeus, entre o povo inicial da aliança, na conversão daquelas pessoas, na liderança dos apóstolos, como o Evangelho começou a produzir a igreja cristã ali em Jerusalém. Cumprindo o primeiro itinerário de Cristo, quando ele disse: pregai, começando de Jerusalém e partindo para a Judéia e Samaria, como nós vimos na perseguição aos cristãos de Jerusalém, e foram eles dispersos para aquela região, onde o Evangelho alcançou a região da Judéia e Samaria, e com o derramar do Espírito em Samaria, confirmando que agora o reino avança um pouco mais, o reino de Cristo adianta-se em sua expansão, alcançando ali os samaritanos, até que os primeiros gentios são alcançados na família de Cornélio, onde pela instrumentalidade de Pedro, o Senhor então alcança aquela família, e com a diáspora, com a caminhada dos cristãos que saíram de Jerusalém, com o espalhar destes cristãos, eles chegam até a Antioquia, e ali em Antioquia iniciam a igreja de Antioquia, onde Paulo e Barnabé atuam como líderes, como doutrinadores, enviados pela igreja mãe de Jerusalém, para consolidar, fortalecer aquela igreja, onde ela se tornará o centro missionário para o apóstolo Paulo, especialmente, e para a igreja primitiva, precisamente a partir da destruição de Jerusalém no ano 70, quando tudo agora vai se concentrar um pouco mais, tendo Antioquia como referência para a igreja cristã. E aqui vemos como isso se dá, como Antioquia agora passa a ser uma igreja missionária, uma igreja que vai ser o porte, vai ser a referência, vai ser a ajuda do apóstolo Paulo para o seu grande empreendimento missionário, onde o Evangelho vai avançar entre os gentios, alcançando até os confins da terra, naquele contexto específico estabelecido pelo Senhor. Então agora Lucas vai mostrar como se deu a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, onde a igreja de Antioquia inaugura sua posição de igreja importante no cristianismo, fazendo com que Jerusalém deixe de ser este centro
porque até então os missionários são enviados de Jerusalém, e agora eles têm também um apóstolo, que é o apóstolo Paulo, ali referendando como autoridade apostólica, e sob a influência e orientação do Espírito Santo, vai fazer aquilo que até então só Jerusalém, só a igreja de Jerusalém, sob a quiescência e os auspícios dos apóstolos, fazem. Enviam missionários, enviam pregadores, enviam auxiliadores dos apóstolos para consolidar a obra missionária. Agora Antioquia vai fazer isso, vai passar a fazer isso, enviando Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária, e vamos ver como Lucas registra isso, e que importância e relevância isso tem para nós. Primeiro entender como é que o Evangelho chega para nós, mas entender como esses princípios aqui presentes se aplicam também a nós. E esse texto é muito relevante, porque de alguma forma esse texto traz algumas bases bíblicas para nós, algumas orientações, alguns princípios importantes para desenvolvermos a doutrina da vocação ministerial, e como o Espírito Santo trabalha por meio da igreja para vocacionar, capacitar, instrumentalizar, revestir de poder aqueles que vão atuar diretamente na frente da expansão do reino, pregando, que vão atuar no fortalecimento do reino, atuando na igreja local, assumindo cargos, funções, exercendo os papéis, exercitando a sua função como membro do corpo de Cristo, cada crente, não só os homens na função ministerial, pastoral, mas homens e mulheres como membros do corpo de Cristo, como servos do Senhor, atuando principalmente na igreja local. Então aqui nós temos, de alguma forma, os princípios que embasam a doutrina bíblica da vocação. O que seria isso? E a importância disso para a expansão do reino de Cristo para o mundo. Então, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e como essa viagem está atrelada ao avanço do Evangelho entre os gentios até os confins da terra. Então, essa primeira viagem missionária, nós temos uma informação importante no texto. Como Paulo e Barnabé são separados para esta obra missionária, ela aponta para algo importante. Mostra que os mensageiros do reino de Cristo, como Paulo e Barnabé, eles são enviados pelo Espírito Santo, mas reconhecidos e apoiados pela igreja do Senhor, especialmente pela igreja local. Então quem capacita e envia os pregadores, os missionários, os mensageiros, é Cristo por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que envia os mensageiros de Cristo. E vimos isso no texto do capítulo 13, quando ele nos apresenta a maneira como o apóstolo Paulo, que já havia sido instruído, havia sido informado pelo próprio Jesus, de que ele seria separado para uma obra especial, para pregar o Evangelho, e como Barnabé já estava atuando como um pregador naquela igreja, um cooperador dos apóstolos. Aí o capítulo 3, versículo 2, retomando um pouco o texto que já foi exposto, mas para nos ajudar no versículo 4 e 5, quando ele fala de como o apóstolo Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo, diz assim o texto, versículo 2, capítulo 13, retomando um pouquinho o texto que nós já expomos. Diz assim o versículo 2: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então a primeira informação do texto é como Paulo e Barnabé foram comissionados, preparados, separados para empreender esta grande missão transcultural, a primeira da história do cristianismo,
de pregar o Evangelho, entrando no mundo gentílico, entrando na Ásia Menor, até chegar à Europa. Nós vamos ver isso na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E como isso se deu? A primeira informação que ele diz estes homens tementes a Deus, servindo ao Senhor na comunidade cristã, Paulo e Barnabé. Aqui ele enfatiza Paulo e Barnabé, apesar de inserir uma terceira figura importante, que é João Marcos. João Marcos saiu de Jerusalém e foi para Antioquia junto com Paulo e Barnabé, quando eles foram levar os donativos para a igreja de Jerusalém, para supri-los diante da seca, diante da escassez que estava por vir naquela região. E Paulo e Barnabé, quando voltam de Jerusalém para Antioquia, levam João Marcos. Mas João Marcos nunca é apresentado como um missionário, como um apóstolo, no sentido geral da palavra, porque apóstolo não é só os 12 no sentido genérico. Apóstolo especificamente significa todo que é enviado. Claro que os apóstolos os discípulos é um título de apostolado específico, de vocação, de revelacional, de dom revelacional, certo? É algo específico e pontual. Não é dito que ele é auxiliar dos apóstolos, não é dito que ele é missionário, apenas que ele é um tipo de cooperador, de serviçal, um tipo de ajudador com serviço mais pesado, para ajudar a levar as cargas, para montar as estruturas, para ajudar na parte logística da viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, João Marcos é levado, provavelmente, pelo interesse do próprio Barnabé, dele poder ajudar e cooperar com o apóstolo Paulo e ambos nesta viagem. Então diz o texto, apesar dele aparecer aqui, não é dito que ele é um dos vocacionados, não é dito que ele é um dos missionários, mas apenas Paulo e Barnabé. Ou seja, aqui nós já temos algo especial sobre esses homens, específico sobre esses homens, mas diz que eles estavam já servindo a igreja do Senhor, como homens tementes a Deus. Paulo ainda não havia iniciado oficialmente seu ministério, mas ele já estava servindo a igreja, doutrinando a igreja. Barnabé foi buscá-lo na sua região, e ele estava auxiliando Barnabé na igreja de Antioquia, pregando, doutrinando a igreja junto com ele, servindo ao Senhor, demonstrando uma vida piedosa, de dedicação, de serviço, de que havia de fato sido separado por Deus, de que havia dons especiais dados pelo Espírito para algo especial, de que eles demonstravam maturidade espiritual, já um nível de piedade cristã, de envolvimento com a igreja, de amor e zelo pela igreja e pela causa de Cristo. Diz que esses homens piedosos, que oravam, jejuavam, estavam presentes na igreja, ativos na igreja, servindo a igreja, envolvidos com a igreja. O Espírito Santo, aqui neste contexto, há revelações ainda diretas. O Espírito Santo fala audivelmente, há dons proféticos, há profetas, há o dom revelacional no próprio apóstolo. Então o Espírito Santo fala audivelmente, dizendo que separassem, que a igreja separasse aqueles que o Espírito já havia vocacionado, capacitado com dons, que a igreja reconhecesse a escolha do Espírito Santo de Paulo e Barnabé, que os separassem, que os distinguissem, que os chamassem e os apresentassem como quem o Espírito já havia escolhido, capacitado espiritualmente, revestido de poder, de autoridade e de dons, e que a igreja reconhecia isso no convívio, no dia a dia, no serviço destes crentes à igreja local, e que a igreja deveria reconhecer e investir sobre eles a cerimônia que representava o revestimento da autoridade, que era a imposição das mãos para ofícios. Aqui já uma prática também já se fortalecendo aqui, a imposição das mãos como símbolo do revestimento da autoridade que o Espírito conferiu, de uma vocação que foi realizada pelo Espírito. Vocacionado é chamado e preparado para isso, para algo sagrado, para algo santo. A igreja ia apenas reconhecer a vocação do Espírito, reconhecer o chamado do Espírito, reconhecer o poder do Espírito, reconhecer o revestimento da autoridade e os dons dados pelo Espírito, e reconhecer que o Espírito separou e enviaria. A igreja tinha que reconhecer, realizar aquela cerimônia que era uma forma simbólica de reconhecer,
e apoiar esses irmãos, reconhecendo e apoiando de maneira financeira e espiritual, orando por esses irmãos. Então, quem envia Paulo, quem envia os missionários para pregar o Evangelho é o Espírito Santo, é Cristo pelo Espírito Santo. E o texto quer deixar isso bem claro, que a pregação do Evangelho, porque o próprio Cristo chamou e enviou os apóstolos, e o próprio Cristo continua chamando e enviando os missionários pelo Espírito Santo, pelo ministério do Espírito Santo, como aquele que continua a obra de Cristo na igreja. A igreja apenas reconhece aqueles que o Espírito já vocacionou, já capacitou e já demonstrou esta capacidade, esta vocação, numa vida piedosa e de serviço. A igreja então reconhece isto em Paulo e Barnabé e os prepara. Isso significa que a igreja se envolve com todos os preparativos para que Paulo e Barnabé empreenda a missão, que o Espírito Santo está dando orientação direta sobre isso, conduzindo diretamente a isso. E é interessante, meus irmãos, porque o texto vai dizer então que o Espírito, no versículo 4, que o Espírito Santo então enviou Paulo e Barnabé para que eles empreendessem a primeira viagem sob essa orientação direta e específica do Espírito Santo. Nesse primeiro aspecto, eu gostaria de pensar o seguinte com os irmãos: apesar de estarmos em um contexto especial, em que aqui nós temos o Espírito Santo dando revelações diretas, falando diretamente, e não temos mais essa revelação direta do Espírito, a não ser aquilo que o Espírito já revelou e deixou nas Escrituras. Não temos mais o Espírito Santo levantando profeta e dizendo: separei fulano, que quem diz que tem isso aí é mentira. Mas houve uma preocupação do Espírito Santo em estabelecer para nós a doutrina da vocação, e tendo na doutrina da vocação as orientações reveladas pelo Espírito Santo sobre como testificar o vocacionado, sobre como a igreja reconhecer alguém que o Espírito Santo separou, porque ele não vai dizer quem ele separou, mas ele vai mostrar quem ele separou, através daquelas listas que o apóstolo Paulo deu a Timóteo e a Tito, especialmente dizendo aqueles que têm as qualificações, os indícios de que foram separados para algo especial, para um serviço especial na igreja, principalmente para os homens na realização do ministério da autoridade, mas também é paradigma para a igreja de um modo geral, para mostrar que aqueles que o Espírito Santo separa e indica para funções especiais na igreja, de assumir liderança na igreja, eles observam qualificações que são estabelecidas pelo Espírito Santo. Demonstra que o Espírito os revestiu de autoridade, os revestiu de dons, os revestiu de maturidade espiritual para exercer funções na igreja, e que foram separados para serem referências na igreja e atuar de uma maneira mais específica no crescimento da igreja, como pregadores e como liderança na igreja do Senhor. Então nós não precisamos mais que o Espírito Santo dê revelações diretas para dizer quem são os vocacionados, mas a igreja precisa estar afinada com a doutrina, com os princípios bíblicos, com as revelações que está na Bíblia, de como detectar os vocacionados, de como detectar aqueles que o Espírito separou. E aqui tem algumas coisas importantes para a gente entender sobre isso. Apesar de estarmos num texto que tem algo especial que nós não temos, que é a fala direta do Espírito Santo, que é a revelação direta, a voz direta do Espírito Santo, mas nós temos a voz do Espírito na palavra. Nós temos aqui algumas coisas que são ordinárias para nós quanto à vocação. Aqui o texto diz que Paulo e Barnabé já serviam a igreja e que demonstravam vida piedosa e cheios do Espírito Santo. E não é porque eles falavam em línguas, não é porque eles tinham dons extraordinários, mas é porque demonstravam vida santa, piedosa, dedicada, de amor à igreja, de interesse pela causa de Cristo, de comprometimento com a igreja do Senhor. É isso que o texto diz. E estes servindo ao Senhor, jejuando, demonstrando, cheios do Espírito Santo, servindo a igreja, atuando na igreja, cooperando com a igreja, amando a igreja, sendo dedicado à igreja, estando presente na igreja, servindo a igreja. Então a igreja percebe que esses indivíduos foram separados para algo especial,
E é isso que entendemos, meus irmãos, sobre vocação para os nossos dias. O Espírito Santo dá dons, o Espírito Santo reveste de poder, de autoridade, o Espírito Santo dá habilidades especiais, o Espírito Santo dá maturidade espiritual, mas ele faz com que isso se evidencie em um comportamento de comprometimento com a igreja, de amor pela igreja, de zelo pela igreja, de maturidade cristã. A igreja atesta no comportamento dos vocacionados em que há algo especial, e o Espírito Santo dá a convicção de que eles foram revestidos de uma autoridade, de um poder e de dons especiais para isso. E isso, meus irmãos, mostra o seguinte: que igreja pode falhar, a igreja local, a igreja visível, pode escolher homens e mulheres para assumir lideranças, tratando-se de liderança interna da igreja. Homens e mulheres podem ser enviados pela igreja para a obra missionária. A igreja pode promover a eleição de oficiais da igreja, e muitas vezes esses indivíduos não terem nunca sido escolhidos pelo Espírito Santo ou enviados pelo Espírito Santo. E o texto quer mostrar exatamente isso. Nós estamos diante do progresso do Evangelho, do progresso da igreja, porque aqui nós temos a palavra verdadeira, e missionários verdadeiros, e mensageiros verdadeiros, por causa da fonte de sua vocação e escolha, que foi do Espírito Santo, de fato e de verdade. Se a igreja escolhe, se a igreja elege, mas não pessoas que o Espírito Santo capacitou para isso, vocacionou para isso, revestiu de autoridade para isso, preparou e amadurecer para isso, não serve para nada. Muitas vezes para atrapalhar a igreja, para causar escândalo para a igreja, para ser peso na igreja. E aí vem outra coisa importante, meus irmãos. Estava falando com os presbíteros sobre isso semana passada, que muitas vezes nós erramos, nós nos equivocamos, querendo que as pessoas sejam mais dedicadas à igreja. E o que a gente faz muitas vezes? A gente dá cargos para as pessoas serem mais dedicadas à igreja. Vamos colocar fulano na liderança de tal grupo na igreja, para ver se ele é mais frequente, para ver se ele vem mais na igreja, se mostra mais interesse, para ver se ele se mostra mais fervoroso nas coisas do Senhor. Bem errado. O texto diz que aqueles homens já estavam envolvidos com a igreja, já amavam a igreja, já estavam amadurecidos pelo Espírito Santo, já serviam a igreja, já eram dedicados à igreja, já eram piedosos, gostavam de orar, gostavam de viver a vida comunitária. A liderança é dada para quem ama a igreja. A liderança é dada para quem já é envolvido com a igreja, para quem gosta da igreja, para quem ama a igreja. Ah, pastor, mas não tem gente muito dedicada. Ora para que Deus dê dedicação, que o Espírito faça como Paulo e Barnabé, revista de ânimo, de amor, de zelo, de desejo, de consciência de servo. A igreja não tem que dar cargo para as pessoas amarem a igreja, a igreja tem que dar cargo às pessoas que amam a igreja. Cargo de destaque é função, é para conduzir o barco, é para conduzir, é liderar o grupo, é para ser referência de piedade, é para ser referência de amor, de dedicação, de serviço, de amor na causa, de coração na causa. Olha, veja que coisa interessante. Paulo foi chamado e vocacionado no caminho de Emaús, caminho de Damasco. Mas ele só vai exercer a função depois de forjado pelo Espírito, depois de trabalhado pelo Espírito, amadurecido pelo Espírito na vida comunitária da igreja. Ele vai servir primeiro a igreja, ele primeiro vai para a igreja local, ele primeiro vai ter que esperar, ele primeiro vai ter que ter a paciência para ser forjado, trabalhado, tratado, experimentado, reconhecido na igreja. Jesus não disse, eu separei ele para essa causa, separei, mas ele ainda não está preparado para isso. Tem muita gente assumindo
cargos e funções na igreja, não capacitados, ainda não habilitados. Precisamos orar por avivamento, que Deus dê o amor, meus irmãos, dê ânimo, dê desejo pelas coisas do Senhor. Função, cargo na igreja, ministérios na igreja não podem ser instrumentos para produzir amor e dedicação à igreja, é consequência disso. É o contrário, a ordem é o contrário. Primeiro, o Espírito reveste de amor pela causa, de vida piedosa, de santidade, de maturidade, para ir botar no serviço, para ir botar no campo. Então é isso que nós vemos na vocação de Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito, porque foram forjados pelo Espírito, capacitados pelo Espírito, e foram preparados pelo Espírito na vida comunitária, na vida da igreja, botaram para servir a igreja, para serem vistos e testificados pela igreja, apoiados pela igreja, daquilo que o Espírito estava fazendo na vida deles. Quando a gente faz isso, quer dar cargo às pessoas para segurá-las na igreja, estamos querendo exercer a função que é do Espírito. Eu não quero saber de ninguém permanecer na igreja sem ter sido convencido pelo Espírito. Não. Se você está na igreja porque foi convencido por mim, coitado de você. As pessoas que verdadeiramente pertencem à igreja foram convencidas pelo Espírito. Pelo Espírito. Estes pertencem à igreja de fato e de verdade. E muitas vezes nós queremos, meus irmãos, segurar bodes na igreja, cabritos na igreja, dando algum agrado para eles. Não, meus irmãos, não. Ovelha não precisa de agrado, ovelha precisa de oportunidade para servir o Senhor que lhe amou e lhe salvou. Ovelha precisa de oportunidade para servir o bom pastor. Quando a gente olha para esta história, para esse momento específico da igreja, a gente vê o Espírito Santo fazendo isso na vida desses homens, na vida de Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito, preparados pelo Espírito Santo, mas a igreja reconhecendo isso e apoiando e dando o sustento necessário para isso. Então a primeira coisa, meus irmãos, que os mensageiros do reino são, como Paulo e Barnabé, são enviados já pelo Espírito, são preparados pelo Espírito, vocacionados pelo Espírito, mas a igreja reconhece e apoia. E a igreja apoia aqueles que o Espírito vocacionou e preparou para servir de maneira especial a igreja. Mas um outro ponto importante no texto mostra que estes mensageiros enviados pelo apóstolo, pelo Espírito Santo, ou estes servos levantados para servir a igreja de maneira especial, como Paulo e Barnabé, eles são revestidos de fidelidade e de ousadia para pregar a palavra. Os enviados pelo Espírito Santo, por isso que eles precisam ser capacitados e preparados pelo Espírito, porque eles precisam ser revestidos de capacidade de serem fiéis àquilo que vão fazer, e de uma autoridade para serem ousados, principalmente tratando-se de pregar o Evangelho. E aí o texto mostra que Paulo e Barnabé, conduzidos pelo Espírito Santo, foram para a ilha de Chipre. Vejam o versículo 5: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Desde o versículo 4: enviados pois pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo
de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. O texto diz então que, separados pelo Espírito, enviados pelo Espírito para este grande empreendimento missionário, Paulo é orientado aí para a região de Chipre, uma ilha da Síria, e ele vai para o porto, né, que servia a cidade de Antioquia. De lá ele pega o navio até a cidade de Salamina, que é a cidade portuária da região leste, da costa leste da ilha de Chipre. Acredito que ele toma essa iniciativa pela orientação do próprio Espírito Santo, mas isso tinha a ver, de alguma forma, com o fato de que Chipre é a cidade natal, é a região natalícia do próprio Barnabé. Barnabé é natural de Chipre. E o texto mostra que eles vão para aquela região, provavelmente na orientação do Espírito Santo, tendo esta questão de Barnabé ser filho daquela região, até de alguma forma uma porta de entrada, um auxílio para se prender à missão ali. E eles chegam à cidade de Salamina e atravessam toda a ilha, são várias cidades na ilha de Chipre, até chegar ao outro extremo da ilha, a outra ponta da ilha, que é a cidade de Pafos. E lá diz que a primeira coisa que eles fazem ao chegar nessas cidades é entrarem numa sinagoga, pregar o evangelho para os judeus que ali estão e depois compartilhar os gentios. Paulo vai dizer que na carta aos Romanos que era essa a estratégia, seguir o próprio princípio dado por Cristo, que o evangelho primeiro é para os judeus, depois para os gentios. E Paulo tinha essa preocupação, apesar de ser o apóstolo dos gentios, ele dizer que é o apóstolo dos gentios, ele sempre priorizava os judeus. Quando ele chegava em uma região, ele ia a uma sinagoga, e claro, havia um ponto de contato para o início da própria pregação, pois ele iria confrontar aqueles judeus com a realidade de quem era Cristo, de que Cristo era o Messias. E diz que ele chegando começou a pregar, e tudo indica que quando eles chegam em Pafos, a presença já é sentida e conhecida pelas grandes lideranças, pois diz que o governador procônsul é um governador, um tipo de governador, pois procônsul é um título, é uma liderança que era dada pelos romanos, pelos senadores de Roma, né, pelo Senado de Roma, e durava um ano. Ele tinha autoridade para exercer o governo durante um ano naquela região. Era um tipo de governante. E diz que o procônsul era um homem inteligente, gostava de receber instruções, de ter ao seu lado toda a ajuda necessária. E sendo assim, ele havia contratado um homem chamado Bar-Jesus. Este é o nome grego deste homem. Ele, tanto ele como Paulo, tem dupla nacionalidade, tem o seu nome grego e o seu nome judeu. Esse é o seu nome judeu, que significa filho de Jesus, e seu nome grego, Elimas, mostrando que ele usava muito mais o Elimas, por causa que isso dava para ele um certo status como cidadão romano, e de alguma forma ele ajudava no seu crescimento, na sua influência naquela região. Este contratado, diz o texto, que era um homem que praticava, um judeu que praticava religiões ocultistas, que praticava um tipo de religiosidade que o fazia ser conhecido como mágico. Isso indicava que ele praticava um tipo de ocultismo, como revelações, interpretações de sonhos, cartomancia ou coisas dessa natureza. Ele se dizia um tipo de homem especial, que tinha uma vocação espiritual para ajudar o rei. Diz que o rei era inteligente, ele queria toda ajuda. Então esse indivíduo provavelmente era um tipo de conselheiro, ajudava a prever futuro, a interpretar sonhos, a dar alguma instrução que o ajudasse na sua atividade como procônsul, como governador daquela região. Porém o texto diz que ele se comportava como um falso profeta, porque como um judeu, ele sabia que Deus proibia a feitiçaria, a magia,
a prática de adivinhação, de cartomancia, essas coisas eram vistas pela lei do Senhor como algo que deveria ser punido com pena de morte. Mas ele se apresentava como um homem de Deus, como um homem religioso, como um judeu autêntico. Provavelmente ele dizia: eu represento o que há de autêntico no judaísmo, quando na realidade praticava algo de natureza mística, ocultista, pagã, disfarçado sobre o fato de que ele era um judeu. E o rei então, vendo que ele poderia lhe ser útil, lhe contrata. E aí o texto diz que este procônsul é inteligente e ouviu falar dos pregadores do evangelho de Paulo e Barnabé na ilha de Chipre, e mandou chamá-lo para Pafos, que é o centro administrativo, que é o centro religioso da ilha de Chipre. É interessante que a Bíblia vai mostrar que Paulo, quando ele, nas suas viagens missionárias, ele sempre procurava ir nas capitais das regiões, conhecer os governantes daquelas regiões, para influenciá-los com o Evangelho, para ter aquelas cidades como ponto de referência. Estamos falando aqui sobre estratégia importante de pregação do Evangelho, e vimos isso também mostrando Paulo começando daquela cidade portuária, chegando até a capital daquela região, onde ele vai ser chamado pelo procônsul. Diz o texto que ele tem o interesse de ouvir o que eles têm a dizer. O Evangelho lhe causou uma curiosidade. Ao ouvir falar do Evangelho, lhe despertou o interesse de querer saber sobre o que aqueles homens. Porém, o texto diz que ele, mas o Bar Jesus significa filho de Jesus, não tinha amor pelo Evangelho, odiava o Evangelho, viu na pregação de Paulo uma ameaça aos seus negócios, pois depois poderia desmascará-lo na sua falsa arte mágica, no seu falso dom sobrenatural, como um homem de revelações, e que isso seria ruim para os seus negócios. Procurou impedir que o procônsul ouvisse o Evangelho, procurou criar obstáculos para o Evangelho. E Paulo então vai mostrar como um homem cheio do Espírito Santo, revestido da autoridade para pregar a palavra com fidelidade e com ousadia, confronta aquele homem, dizendo assim, o texto diz, versículo 9: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora este está sobre ti, a mão do Senhor, ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem guiasse pela mão. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele vai nos dar várias orientações de como lidar com os ímpios, com os inimigos, com os opositores, com os crentes fracos, com as dificuldades de Cristo. Paulo diz que nós devemos ser corteses, educados, pacientes, misericordiosos, pacíficos. Mas Paulo vai mostrar neste comportamento dele, e nas suas próprias cartas, nas suas próprias instruções, que devemos sim ser corteses, educados, mas quando estivermos diante da resistência clara de Satanás pelos seus servos, pelos seus instrumentos, à palavra do Senhor, deveremos ser ousados e afirmar a palavra de Deus naquilo que ela diz, entender que por trás dessas ações há o dedo de Satanás, de não termos medo de afirmar o que a Bíblia diz sobre o que significa o comportamento desses indivíduos. Eles estão agindo mancomunados com Satanás, irmanados com Satanás, instigados por Satanás. Paulo não teve nenhuma dificuldade de apontar para aquele homem e dizer: ó servo de Satanás, ó filho de Satanás. E qual é a prova que Paulo tem disso? É interessante isso. Paulo vai dizer: tu és cheio de engano. É óbvio que nós não temos como Paulo aquela revelação direta do Espírito, porque Paulo não precisou conviver com aquele homem para entender que ele era enganoso. Paulo entendeu que aquele homem estava se apresentando como um religioso, como um representante do judaísmo, como um judeu que estava ali, como se falasse até da parte de Deus por ser um judeu, mas ele enganava as pessoas.
E é isso, meus irmãos, por isso que Paulo chama ele de filho de Satanás, porque a Bíblia diz que Satanás é o pai do engano, é o enganador, é a grande serpente que enganou os nossos pais no Éden, que prometeu o que não poderia cumprir, que mentiu, que enganou, que produziu instigou uma esperança, uma expectativa errada. Vocês vão ser igual a Deus, que quis enganar Jesus Cristo, dizendo: se me adorares, te darei tudo isso. Que engana os homens, dizendo que eles sigam o seu coração, que esse negócio de crente de igreja, siga o seu coração, seja feliz. Que diz que não importa a religião, todas são sinceras e verdadeiras, servem. Que destrói a igreja com engano, que destrói os ímpios com engano. A Bíblia diz que Satanás é a grande serpente enganosa. Então, quando Paulo olha para aquele homem e detecta o comportamento enganoso, ele diz: tu é o filho de Satanás, tu se chamas Bar Jesus, mas de Jesus tu só tem o nome, porque dele tu não és. Tu não és filho de Jesus coisa nenhuma. Paulo ironiza o próprio nome daquele homem, dizendo: tu és filho, é filho de Satanás, não de Deus, não de Cristo, porque tu és igual a Satanás, enganador, engana as pessoas. E meus irmãos, nós não temos medo de dizer que muitos no nosso meio, muitos falsos pastores, falsos crentes, falsos mestres, falsos apóstolos, são instrumentos diretos de Satanás para enganar as pessoas. Nós temos muitas evidências claras de filhos de Satanás ocupando púlpitos, ocupando os campos missionários, ocupando igrejas, ocupando lideranças, ocupando cargos e funções da igreja, ocupando os bancos da igreja, mas estão enganando, fingindo, mentindo. Nunca foram filhos de Deus de fato, são filhos de Satanás, enganadores, mentirosos. Paulo diz: tu és cheio de engano e malicioso. Satanás é enganador e cheio de maldade, de malícia, não faz nada para o bem, há sempre uma pegadinha, há sempre uma intenção maldosa por trás de suas ações e propostas. Não há verdade, não há sinceridade. Suas propostas e suas ideias são sempre maliciosas, maldosas, para se aproveitar, para extorquir, para explorar, para enganar, para mentir, para sugar as vidas. Ele não quer dar nada e não tem nada para dar a ninguém. Então ele diz: você é malicioso, suas ações são todas mal intencionadas. Então você é igual a Satanás, ele é assim, malicioso, enganoso, explorador das pessoas. Ele usa as pessoas, manipula as pessoas. Suas intenções são sempre maldosas. E a maior prova de que ele era filho de Satanás: tu és inimigo da justiça, tu és inimigo do Evangelho, tu és inimigo das causas de Deus, e colocando empecilho para o Evangelho crescer, colocando empecilho para as pessoas conhecerem a Cristo, colocando empecilho para o Evangelho ser pregado. Ele diz: aí está a prova maior de que tu é filho de Satanás, obstáculo para o crescimento do reino. Meus irmãos, Paulo então diz: eu vejo que tu és malicioso, maldoso, mal intencionado, enganador e inimigo do Evangelho. Tu és filho de Satanás. Mas esse texto tem algo curioso, porque quando Paulo vai começar a falar isso, ele diz assim: Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse aquilo que acabamos de afirmar. E no final do versículo 10 ele diz assim: não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Como se Paulo estivesse não só afirmando a verdade, não só revelando a sua alma, mas me confrontando, dizendo: quando você vai se arrepender disso? Será que você vai se arrepender disso? Quando pararás de enganar, de
de ser malicioso e de trabalhar contra o reino de Cristo. Podemos ser filhos de Deus, mas atuar como filhos de Satanás no reino de Deus. Podemos, com o nosso engano, com a nossa malícia e com a nossa falta de compromisso, também ser um embargo para o crescimento do reino. A diferença é que, diferente de Bar Jesus, nós somos confrontados e, se somos filhos de Deus, choraremos e diremos: Senhor, quero parar de enganar as pessoas com a falsa capa de piedade, quero parar de enganar as pessoas, de tentar enganar a mim mesmo e a Deus. Ó Senhor, trata os meus pecados, trata a minha vida, trata a minha falta de compromisso, trata a minha falta de amor. Quero parar de ser uma pedra de tropeço para a pregação do Evangelho, de ficar escandalizando com o meu mau comportamento no trabalho, na escola, com meus amigos. Quero parar de ser um empecilho. Muitas vezes nós não abrimos a boca para pregar o Evangelho porque temos medo de envergonhar o Evangelho, porque as pessoas já sabem quem somos. Nós não só atrapalhamos o Evangelho quando impedimos que ele é pregado, dizendo: ah, não prega aqui não, mas quando nossa vida é um escândalo para a pregação do Evangelho. Quando não temos coragem de abrir a boca. Quando pregar para os nossos familiares não é uma opção, porque eles nos conhecem como atrapalhadores do reino. Crente com você? Crente como você? Deve pedir que me chamou para ser crente como você? Ah, podemos sim ser enganadores, podemos sim ser maliciosos, estar na igreja apenas para as coisas acontecerem do nosso jeito, para agradar a nós mesmos, nosso plano, nosso projeto. Nós não queremos Cristo, queremos de Cristo. Nós não queremos Deus, queremos de Deus. Nós não queremos a igreja, queremos da igreja. Se a igreja não me serve, se Cristo não me serve, se Deus não me serve, não quero mais. Malícia, mal intencionados na relação com o Senhor. E Paulo disse: até quando? Para o crente tem um até quando? Para os filhos de Deus tem um até quando? A palavra, quando mostra que há enganos no nosso coração, que há malícia no nosso coração, que não há verdade, não há sinceridade, não há amor, que nós agimos como inimigos em vez de cooperar. Você coopera para o crescimento do reino, você coopera para o crescimento da pregação do Evangelho, meu irmão. Sua ação, sua vida é para ajudar, é de amigo de inimigo. Jesus diz: quem não é por mim é contra, quem comigo não ajuda espalha. Não há meio termo. Sua vida, seu comportamento, seu testemunho, suas palavras é de quem coopera para o reino. Paulo olhou fundo no olho daquele homem que conhecia a lei e disse: até quando, filho de Satanás, agirá assim? Espero de alguma forma que aquela palavra fosse uma palavra que o Espírito pudesse usar para converter aquele homem de filho de Satanás em um autêntico filho de Deus, em um par de Jesus de verdade. Meus irmãos, mas essa também palavra, ela fala no nosso coração. Podemos agir também como enganadores, como maliciosos e como atrapalhadores do reino. Olhe para você mesmo, se avalie e peça a Deus que converta seu coração e que lhe ajude a cessar, se este tem sido o seu comportamento. Mas o texto continua dizendo que esses mensageiros, como Paulo e Barnabé, todos os verdadeiros mensageiros do reino de Cristo para o progresso do reino, eles afirmam a verdade com ousadia, com fidelidade, e essa verdade implica em graça, mas também em ira. O Evangelho afirma a ira e a misericórdia de Deus. A ira sobre os que permanecem rebeldes, a misericórdia e a graça para os que se humilham e os que se quebrantam diante da palavra que ouvem. O texto diz que aquele homem foi confrontado de maneira dura. Paulo não teve medo, Paulo não titubeou em dizer a realidade espiritual daquele homem. Você, meu irmão, não tem que ter medo de afirmar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só há filhos de Deus e filhos de Satanás.
e que muitos destinados a serem filhos de Deus estão como filhos de Satanás, que serão alcançados para serem transformados, tirados do reino das trevas para o reino de Cristo. E aqui está a prova. O texto então diz que Paulo confronta aquele homem com esta verdade e diz: para ti a graça ou juízo, ira ou misericórdia. Por isso que há uma palavra, uma inferência aí de que Paulo de alguma forma está convidando ao arrependimento daquele homem. E diz o texto, versículo 10, continuando aqui no versículo 10: filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis já está sobre ti a mão do Senhor, ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem enviasse pela mão. Então o procônsul, vendo que o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Ele então, depois de confrontar aquele homem com a realidade de que ele era filho de Satanás, porque ele estava enganando, fingindo ser o que não era, cheio de malícia, praticando a religião para ter interesses carnais, e atrapalhando a pregação do reino, porque queria impedir que o evangelho fosse pregado para a conversão daquele homem, porque via na conversão daquele homem ao cristianismo talvez o fim de seus negócios. O texto então diz que Paulo, olhando para ele, diz: até quando? E provavelmente tendo a plena consciência do Espírito Santo sobre o que vai acontecer, Paulo diz: virá sobre ti o juízo de Deus. E o texto diz que é um juízo temporário. Isso indica que, de alguma forma, Deus está trabalhando a humilhação no coração daquele homem. Nós não sabemos se isso vai se converter em transformação, em conversão, em fé, mas é como se o Senhor estivesse trazendo um juízo temporário para ele, para torná-lo como exemplo, mas para humilhá-lo. Veja, o texto diz: ele não era um guia, um orientador, um conselheiro religioso, pois ele diz: pois agora sobre ti vai vir a mão do Senhor e ficarás cego. Dizia ter a luz do conhecimento e orientava. Agora a sua realidade espiritual vai ser evidenciada em uma deficiência física que mostrará que o juízo de Deus veio sobre ele, para mostrar que ele é o que ele é de verdade, um cego, e humilhá-lo para mostrar que aquele que guiava vai precisar ser guiado. Diz o texto: sobre ti vem a mão do Senhor, ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. O juízo de Deus virá imediatamente sobre ti. A ira do Senhor virá pela tua rebeldia, pela tua dissimulação, pelo teu engano. Te disciplinará, te mostrará quem é Deus, com quem tem brincastes, a quem resististes, colocando aquele homem no exemplo de que a pregação do Evangelho, de que o Evangelho é a revelação, é a manifestação do poder de Deus, que salva, mas também que destrói e condena os rebeldes, salva pecadores, mas pune pecadores. Aos rebeldes, aos resistentes, aos recalcitrantes, aos que empedernidos resistem ao Evangelho, a ira de Deus neste caso veio imediatamente para torná-lo exemplo, para reforçar a palavra que está sendo pregada, de que aquele Deus que está sendo anunciado virá com ira sobre os que atrapalham o Evangelho, sobre os que o enganam, sobre os que são maliciosos, sobre os que são filhos de Satanás. Ali foi só uma amostra, ia demorar só um tempo, mas aqui já é um vislumbre da eternidade, já é uma antecipação do juízo final do Senhor, em que Ele trará densas trevas, não a mera cegueira, mas a escuridade de um inferno de sofrimento eterno. Era só para humilhá-lo naquele contexto e reforçar aquilo que estava sendo pregado sobre quem é Deus. Então, meu irmão, quando você pregar o Evangelho, a verdade do Evangelho mostra um Deus misericordioso, gracioso, bondoso, mas um Deus de ira, de justiça,
que virá punir os que brincam, os que enganam, os que falsificam, os que atrapalham o Evangelho. Deus não deixará impune os Bar Jesus do cristianismo de hoje, os atrapalhadores, os enganadores, os falsos. E aí, meus irmãos, isso também mostra uma coisa muito interessante. Deus pode não trazer cegueira física imediatamente como juízo, mas a cegueira espiritual crescente, ela também é um juízo de Deus. Aqueles que enganam continuam cegos à sua realidade, continuam ignorantes sobre Deus, o seu poder e o seu juízo. E Jesus diz isso, que o Evangelho pregado àqueles que não são destinados à conversão torna-os mais ignorantes, mais confusos e mais cegos, vendo não veem, ouvindo não ouvem, para que não entendam, não desça para o coração e não se convertam. Quando o Evangelho não é luz iluminadora de revelação e salvação, ela é luz que deixa o homem mais cego, tordoado, perdido, sem direção e confuso. Então o crescimento na cegueira é juízo de Deus. Quando o homem continua crescendo em seguir seu coração, quando Deus entrega ao homem seu coração, é juízo. Quando o homem não quer seguir a Deus e quer seguir seu coração, é sinal de que a cegueira está crescendo, a cegueira espiritual está aumentando mais e mais. O sinal de que o homem está sendo iluminado pela luz do Evangelho é quando ele se afasta do seu coração e se achega à palavra de Deus. É quando o seu coração deixa de ser seu guia e Deus passa a ser o seu guia exclusivo na sua palavra. Essa é a grande diferença. Então esse texto também mostra que, apesar de vir uma deficiência física como sinal do juízo imediato, aquele que fingia luz religiosa, fingia entendimento, fingia conhecimento de Deus, enganando as pessoas, atrapalhando o Evangelho. Estava falando com alguns irmãos um dia desse, e não é fala minha, os puritanos diziam isso, o Spurgeon dizia isso, e Paulo dizia isso a Timóteo. Que uma das maiores resistências para a pregação ortodoxa da palavra de Deus é dentro da própria igreja. As pessoas mais resistentes a crescer em uma doutrina bíblica não são os ímpios, não, são as pessoas que estão dentro da própria igreja. Você começa a falar de doutrina, de ser mais rígido no conhecimento mais profundo da palavra do Senhor, você encontra a resistência é na igreja, não é fora. Então, Paulo está mostrando que é juízo de Deus o crescimento da cegueira, e que o Senhor veio trazendo juízo imediato, mas temporário, provavelmente com a intenção de humilhar aquele homem ou de convertê-lo. Não sabemos o que o texto diz, mas o juízo que veio sobre Bar Jesus, a palavra que trouxe juízo sobre ele, foi a palavra que trouxe graça sobre o coração do propósito. O texto diz que aquele homem que começou curioso em ouvir o Evangelho, não porque viu o milagre, não porque viu o poder, não porque viu o sobrenatural, mas porque a palavra, a doutrina chegou ao seu coração, o Evangelho atingiu seu coração e o Espírito converteu ele. Não adiantou toda a manobra de Satanás, de Bar Jesus, de Elimas, não adiantou toda aquela orquestração para impedir. O Senhor havia designado salvação, graça, a palavra chegaria graciosa, salvadora ao coração daquele governador. Diz que ele se maravilhou da doutrina, se converteu, foi convertido pelo Evangelho. Provavelmente recebeu o sinal da aliança, apesar do texto não registrar, mas Paulo diz que fazia isso, batizava as pessoas em nome de Cristo, mostrando que a palavra pregada, meus irmãos, por autênticos missionários, mensageiros, enviados e preparados pelo Espírito Santo, afirma verdades que doem e que expõem a nossa fraqueza, a nossa corrupção e os nossos pecados, mas que tem o objetivo final,
ou de trazer juízo, ou de trazer salvação. É por isso que não podemos abrir mão de pregar com fidelidade essa palavra. Ela, pelo Espírito Santo, que faz o reino crescer assim, através da verdade que fere a alma, mas cura com a graça que salva os designados para a salvação. Que nós possamos orar para que o Espírito mova os corações da igreja, produzindo alegria, compromisso, vocação, capacitação, desejo pelas coisas do Senhor, ousadia e fidelidade para com a palavra de Deus, e homens e mulheres verdadeiramente envolvidos com o crescimento do reino de Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Vamos nessa